Fala pessoal, eu tô de volta, Pan Semesato aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre, diria que meu favoritinho, um indicador que é meu queridinho. É um rastreador de tendência, então ele é como se fosse um temperinho a mais ali para indicar se tem força naquele movimento ou não. É um indicador que é pouco utilizado pelos analistas, vamos dizer assim. Eu aprendi ele lá atrás, logo que eu comecei a operar, e eu fui melhorando a minha análise, obviamente, com o tempo de tela, e hoje ele faz parte, assim, é um dos principais na minha tomada de decisão. O que eu acho importante falar antes da gente começar a falar sobre esse indicador é que se você escolher utilizar esse indicador também, estude ele a fundo, procure os livros, vídeos relacionados ao assunto, porque você vai descobrir que todo indicador é extremamente completo e todo indicador pode te ajudar muito na tomada de decisão, desde que você saiba quando utilizá-lo. Porque muitas vezes eu colocava esse indicador na tela e eu falava, cara, mas eu não consigo ver, quando ele dá o sinal já está muito esticado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. E esse indicador nada mais é do que o ADX. Na verdade, o nome dele é DI+, DI- ADX. Por que DI+, DI-? Porque ele tem 3 médias, DI+, DI- e o ADX. O DI+, literalmente indica a força compradora, DI- força vendedora, e o ADX mostra a força do movimento. Então, se o DI+ está acima do DI-, compra. Se o DI- está acima do DI+, venda. E a linha pontilhada, que é o ADX, é o principal ponto que a gente vai analisar a partir de agora. Então não, eu não vou falar aqui nesse vídeo para vocês, e a fórmula desse indicador é essa. Não, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ir para a parte prática. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela de como funciona esse indicador. Então eu tenho aqui, DI+, DI- ADX. Vamos colocar ele junto? Botão direito no gráfico, inserir indicador. Se você digitar ADX, vai aparecer essas duas opções. E aí você seleciona DI+, DI- ADX, insere uma nova janela. Ok, essa aqui é a configuração padrão desse indicador. Eu utilizo um pouquinho diferente, eu uso com um período de 8. A aparência do DI+, ela é verde-limão, que é o jeito que eu acostumei a utilizar, e a do DI- é a amarela, só para diferenciar o que é compra e o que é venda. E o mais importante para mim é esse aqui, que é o ADX, que é período de 8 com média de 9. Eu utilizo ele pontilhado e bem mais grosso para destacar quando realmente tem força na tendência. Então eu peguei um exemplo aqui bem bonitinho, por sinal. Nós tivemos um gap gigantesco na abertura, então o fechamento tinha sido no 116,470, a abertura foi 1.100 pontos abaixo. Então é um gap forte, né? Um gap que não é sempre que acontece. E geralmente rastreadores de tendência consideram o gap. Por quê? Porque é uma fórmula, né? Se é uma fórmula, ele está utilizando os candles anteriores do dia anterior, do patamar de preço anterior, para te mostrar se tem tendência ou força. E nesse caso, teve esse gap grande de baixa, e aí a gente vê que o DI-, que é a linha amarela, estava acima do DI+, ou seja, é venda por conta do gap. E que a linha pontilhada estava inclinada para cima. Então vamos lá, linha amarela para cima da verde, DI- acima do DI+, venda. Linha pontilhada inclinada para cima, tem força. Linha pontilhada inclinada para baixo, não tem força. Então vamos analisar. No começo do dia, eu gostei de pegar esse exemplo com gap grande justamente por isso. Eu não levo tanto em consideração, tá? Por quê? De novo, rastreador de tendência, o gap dá uma distorcida, então ele mostra a força, mas na verdade é a força do movimento de ontem para hoje. Então nesse caso eu não levaria em consideração o ADX estar acelerado, ou seja, mostrando força para uma tomada de decisão. De qualquer maneira, fez ali um movimento de alta, voltou, devolveu tudo, veio, tentou romper a mínima, ficou numa enrolação, literalmente. Então nós temos aqui uma movimentação um pouco mais lateral, em que não conseguia romper essa região dos 116 mil pontos e também não conseguia perder essa região dos 115. Pode perceber que depois que não conseguiu fazer uma mínima mais baixa nesse dia, que foi nesse movimento, o ADX mostrou a perda de força. Ou seja, ele estava inclinado para cima e ele começou a se inclinar para baixo, mostrando que perdeu a força naquele movimento. Independente se é para cima ou se é para baixo, o que importa é
o ADX estar inclinado para cima para ter força, independente se é compra ou venda. Nesse caso, ele mostrou que a venda perdeu a força e ele ficou lateral. ADX para baixo, do jeito que foi nesse dia, olha isso, extremamente lateral, tá falando, cara, não tem força de compra, não tem força de venda. Olha até onde ele chegou, lá embaixo de tudo. Então o que que eu quero? Eu quero um sinal dos candles, ou seja, um sinal gráfico de força, e eu quero o ADX fazendo uma voltinha mostrando que está começando a ganhar força. Vamos ver se a gente encontra uma oportunidade assim nesse dia? Galera, eu gosto de falar, tá? Aula gravada, obviamente que eu peguei um exemplo que dá certo. Isso é tempo de tela. Isso é olho, isso é você se habituar com o indicador, combinado? Então vamos lá, ficamos de olho, ele deu uma viradinha, não conseguiu, perdeu a força novamente. Aqui, nesse movimento, a gente consegue ver a viradinha realmente do ADX ganhando força. A gente não precisa olhar para isso, porque ele está rompendo a resistência, então obviamente é força na compra, mas day mais acima do day menos me indica compra. Vamos ver se ele conseguiu dar continuidade. E importante, a partir de agora que o preço fechou acima dessa região, o ADX deu o sinal de compra, eu quero que esse ADX continue acelerando para mostrar que realmente tem força compradora, para quem sabe ter um movimento realmente direcional de alta. E aí a continuidade então desse movimento foi um pouco lenta, mas sim, pegou tendência. Olha o ADX que bonitinho, inclinado lá para cima, mostrando que realmente tinha força nesse movimento, até que perdeu a força quando começou essa correção. Começou a se inclinar um pouquinho para baixo. Logo depois disso já indicou outra movimentação mais fraca, a ADX ficou lá para baixo que perdeu toda a força. Então, esse é o movimento principal que eu olho o ADX. É o movimento de saída de uma lateralização com a aceleração desse indicador. Me dá uma confirmação um pouco maior de que esse rompimento tende a ter continuidade. Óbvio que falha, como todo indicador, né? Como todo setup, nada é 100%, mas é assim que eu utilizo ele. Não preciso do day mais, day menos para saber se é compra ou se é venda. Eu preciso do preço, do gráfico me mostrando o zigue-zague ascendente ou descendente, e sim do ADX me mostrando força para aquele movimento. E é isso, galerinha. Eu uso com esse período um pouco mais curto, porque eu uso no intraday, então eu gosto mais de acompanhar essas viradas. Tem como você colocar filtros. O autor, o criador desse indicador, inclusive, ele fala sobre os pontos de 25 e de 32. Então, se você olhar aqui acima de 25 de aceleração, significa que tem tendência forte. Abaixo disso, não. Ou 32. Mas eu aprendi e prefiro utilizar essa viradinha para pegar o início da tendência, porque na grande maioria das vezes, quando já está em tendência forte, aí eu sei que já tem força, né? Aí eu não precisaria do indicador me indicando isso. E é isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Como eu utilizo esse indicador, que eu gosto muito, mas que é para determinadas situações. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário e não deixe de nos acompanhar na sala ao vivo, que eu falo bastante de cada particularidade do dia a dia desse indicador e também de outros. Espero vocês lá. Forte abraço e tchau!